E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou trazer novamente participações acionárias e também outros investimentos de um grande influenciador conhecido no Brasil inteiro, o primo rico, Thiago Nigro. Lembrando que nada nesse vídeo vai ser uma recomendação de compra, manutenção ou venda de nenhum desses ativos, é apenas um vídeo informativo. Nesse vídeo vou mostrar a carteira pessoal dele, a carteira do canal dele, rumo ao bilhão. E ele mudou bastante as suas posições, ele tinha várias participações no passado em diversos tipos de empresa, diversos tipos de alocação, e nesse vídeo a gente percebe que ele já reduziu bastante. No último vídeo que ele postou alguns dias atrás, ele mostrou sua posição, sua carteira, e a gente percebeu que ele tem muito menos diversificação do que tinha no passado, com uma concentração muito maior em poucas empresas. A primeira participação que a gente vai trazer aqui, que tem o menor percentual na sua carteira em termos de tipo de ativo, modalidade de ativo, são 6% que ele tem só em fundos imobiliários, apenas no XPML11. Esse fundo imobiliário é o XP Malls Fundo de Investimentos Imobiliário. É um fundo de investimento imobiliário constituído no dia 28 de setembro de 2017 com cotas negociadas na B3. O fundo é sediado na cidade de São Paulo e tem como objetivo geração de renda com aluguéis, com investimentos predominantes em imóveis comerciais do tipo shopping, atualmente possuindo participação em 15 shoppings localizados no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e também o Amazonas. Segundo o relatório gerencial que foi publicado em março de 2022, o fundo contava naquela época com 255.243 mil cotistas. É bastante gente. O outro percentual que ele tem no Tesouro Direto, que ele usa como se fosse um caixa. É o Tesouro Renda Mais 2065, onde ele estaciona o dinheiro e para ir ganhando dinheiro, segurando para alguma reserva de oportunidade, enfim, situações que exijam oportunidade de investimento. E como os juros estão bastante elevados, de certa forma ele acaba também ganhando bastante dinheiro, deixando só o dinheiro estacionado ali. Próximo critério de ativo que ele tem 24% divididos em dois tipos de ativo, o Bitcoin e também em um ETF, que é o VCTL, que é um ETF que busca proporcionar um nível alto e sustentável de renda corrente e também investe principalmente em títulos corporativos que são considerados de alta qualidade com um grau de investimento bastante elevado, ou seja, algo com pouco risco. Olhando o título, o VCLT, Vanguard Long Term Corporate Bond, a gente percebe a rentabilidade dele no longo prazo, que foi muito interessante entre 2009 e 2020. Hoje ele está negociado a preços muito mais baratos do que antes, cotado a $72,44 por ativo, por cota do ETF. E agora, finalmente, vamos para a parte de ações, onde ele tem 48% da carteira somente em ações, que estão divididos em apenas 5 ativos. Eu não tenho acesso aqui ao percentual de cada ativo, então eu posso falar de maneira sorteada dentro desses 48%. O primeiro ativo que a gente vai falar que ele tem na carteira dele é o Soja 3, a Boa Safra. Olhando os indicadores fundamentalistas do Soja 3, percebemos um PL de 15,83, um PVP de 1,17, são números até um pouco preocupantes, assim, geralmente as pessoas que olham números tão esticados assim tendem a não investir, mas segundo as palavras do próprio Thiago Nigro, ele está vendo outro tipo de crescimento por trás dos ativos. Então, se você for analisar apenas pelos indicadores, você acaba se decepcionando, mas se você for analisar ativo a ativo mais a fundo, a gente percebe que é uma excelente empresa que está tendo um crescimento muito forte. Tem um yield positivo de 2,5%, não é um dos maiores yields, mas pelo menos é positivo. Indicadores positivos em todos os critérios, com ROI de mais de 7%. E o mais interessante é que ele não tem dívidas. No caso, ele tem dívidas, só que o seu caixa
paga as dívidas e faz com que sobre ainda uma dívida líquida negativa de menos 42 milhões. Ele tem mais de 886 milhões de reais em caixa para uma dívida de 844 milhões. Olhando seus resultados, no último trimestre teve um lucro de quase 1 milhão e se considerarmos o acumulado anual, ele tem um lucro de mais de 100 milhões de reais. Próxima ação da carteira do Primo Rico, podemos citar o Banco do Brasil, o BBAS3, que é uma das maiores posições tanto do Luiz Barsi, como do Luiz Alves Paes de Barros e também do Lírio Parisotto. Então, os três maiores investidores mais reconhecidos no Brasil têm uma posição bem relevante nas ações do Banco do Brasil também. Ou seja, todos estão vendo o Banco do Brasil como uma excelente oportunidade e uma ótima pagadora de dividendos. Olhando os indicadores fundamentalistas do banco, percebemos que ele ficou mais barato ainda depois dessa queda recente que ele teve nesses últimos dias. Hoje ele está cotado a R$ 24,42, perto das suas mínimas das últimas 52 semanas, que foi 23,26, justamente ali no final de 2024, com toda aquela queda que a gente viu nas ações. Seu PL ficou tão reduzido que ficou apenas 4,21 e um PVP de apenas 0,80, mesmo tendo um ROI de quase 20% e um yield de quase 11%. Teve um lucro de mais de 6,7 bilhões de reais no último trimestre, segundo o mercado. Desagradou, mas para mim é um resultado excelente. Para mim é só papo furado do mercado esse negócio de ter piorado os resultados, que a ação não é a mesma. Enfim, eu acho que é sempre especulação de mercado. Gerou um lucro de 33 bilhões se considerarmos o acumulado anual. Próxima ação na carteira do Primo Rico, podemos citar a ASA 3. A Asas 3, a antiga Arezzo, se tornou Asas 2154, o novo nome da empresa. Desde que ela começou a ser negociada por esse nome em abril de 2024, ela custava R$ 58,36 por ação, hoje está cotada a R$ 38,70, acumulando uma desvalorização de 33% desde abril de 2024. Agora, se a gente considerar a cotação antiga da ação, o Primo Rico teve um resultado de mais de 90%, segundo as palavras do próprio investidor e influenciador. Foi uma das ações que deram os melhores resultados para ele. Olhando os indicadores fundamentalistas, percebemos um PL de 20%, um PVP de 1,02%, ROI de 5%, uma distribuição de dividendos de 2,2%, caixa de mais de 1 bilhão e dívida bruta de mais de 3 bilhões, sobrando uma dívida líquida positiva de 2,1 bi e gerou um lucro de 117 milhões no último trimestre e, se considerarmos o acumulado anual, 386 milhões de reais de resultado. Próxima posição que podemos citar do Primo Rico é a Sanepar, a SAPR11. Olhando o desempenho das ações da Sanepar, percebemos uma mega valorização que aconteceu entre março de 23 até agora. A ação subiu até 2020 e chegou a uma máxima de 37,20. Depois da pandemia, ela despencou de preço e acumulou uma desvalorização de 53% entre a máxima e a mínima. A ação permaneceu lateral entre 2022 e 2023, até que ela simplesmente disparou de preço de março de 2023 para frente, subindo muito, subiu mais de 88%, saindo de R$ 16,95 para hoje ser cotada a R$ 32,00 por ação, fora os excelentes pagamentos de dividendo. E a última ação da lista das ações do Primo Rico que a gente vai falar é a CEMIG 4. Inclusive é uma ação que o próprio Primo Rico comprou recentemente, comprando muitas ações, praticamente botou 1 milhão em ações da CEMIG. Mesmo as ações da CEMIG tendo subido muitos por cento nos últimos anos, em 2020 subiu 12%, 21 10%, em 22 23%, em 23 13%, em 24 subiu 40% e esse ano sobe 4%. Então é uma rentabilidade atrás de rentabilidade. Mesmo assim ela continua com PL bastante reduzido de apenas 4,37 e distribuindo mais de 11% em dividendos. Então é incrível uma ação subir tanto e continuar tão barata. Ela tem um ROI de mais de 25%, caixa de mais de 4,7 bilhões, dívida bruta de mais de 15 bilhões
e dívida líquida de 10 bi, só que controlada dada o setor, que é um setor bastante perene da economia. Lucrou mais de 1 bilhão no último trimestre e mais de 7 bilhões se considerarmos os últimos 12 meses. Números interessantíssimos para a ação da CEMIG. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito aqui do nosso canal, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo.